Olá, o 15 Minutos com o Sapia de hoje conversa diretamente de Brasília, na sede do Ministério da Infraestrutura, com o ministro Marcelo Sampaio. Boa tarde, ministro, é um prazer ter o senhor aqui no Alerta Super, no 15 Minutos com o Sapia. Obrigado, Sapia. Prazer poder compartilhar um pouco dessa agenda de infraestrutura, que é super importante para o Brasil e em especial também para a nossa Minas Gerais. Ô ministro, primeiro eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte da Rádio Super, para o nosso leitor também, o que faz um ministro da Infraestrutura? Que área que o senhor cuida? Vamos lá então, o ministro da Infraestrutura ele cuida da infraestrutura de transporte, então rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e a agenda de trânsito também está conosco aqui no Ministério da Infraestrutura. Então se você está usando uma rodovia federal, está usando um aeroporto, tem as mercadorias transportando pelas ferrovias, chegam os nossos portos, responsabilidade nossa aqui, viu, Sapia? Minas Gerais é conhecida por ter a maior malha rodoviária do país de rodovias federais. E o mineiro sofreu muito desde a época que Itamar deixou o governo, rompeu com o Fernando Henrique e foi aquela briga toda. Tanto é que é um dos poucos estados do Brasil que não tem rodovias federais pedagiadas, são poucas pedagiadas. E aí, na gestão passada, anterior a essa do presidente Bolsonaro, uma das principais rodovias de ligação que corta o estado de Minas Gerais, que é a rodovia Juscelino Kubitschek, que é a famosa 040, que sai do Rio de Janeiro aqui para Brasília, enfim foi pedagiada. E o que eles fizeram? As casinhas de pedágio e 9 quilômetros de obras. E me parece que agora, no estado de Minas Gerais, fez um pouco em Goiás, me parece que até tentaram devolver para o governo e tal. Como é que fica? Porque a gente sente uma sensação lá em Minas que está sendo lesado, né? Que estava sendo lesado. Isso vai mudar, ministro? Vai mudar, Sapia. A gente herdou uma herança muito complicada, dessa que foi a terceira rodada de concessão de rodovias. Acabou gerando um modelo, uma modelagem muito complicada, que no dia do leilão você fomentava uma certa de competição predatória. Você acabava estimulando que o desconto máximo na tarifa do pedágio. Então o pedágio começava a reduzir, quem levava ali com menor pedágio, então assumia a responsabilidade de fazer a duplicação em 5 anos do trecho da rodovia, de fazer toda a manutenção, operação da rodovia. Acabou que se frustrou porque a gente acabou consumindo boa parte do fluxo de caixa da concessão e a 040, infelizmente, entrou nessa rodada de concessões. Nós revisitamos as modelagens nossas do governo, nós estamos hoje trabalhando com a modelagem que a gente chama híbrida, onde a gente tem um limite de desconto na tarifa e isso é importante para garantir de fato que aquilo que é prometido no dia do leilão, no dia da concessão, seja de fato cumprido. Então a gente estabelece um limite de desconto que a gente sabe que a partir dali o serviço vai ser mal feito. A gente não vai ter a duplicação, não vai ter a manutenção bem feita. Então a gente estabelece esse limite. E depois a gente vai para o critério de desempate na outorga, aquele valor excedente que eles vão pagar para poder fazer a operação da rodovia. E o que a gente fez? Essa outorga não vem aqui para o Tesouro da União, não. Ela fica numa conta vinculada àquela rodovia e à medida que os anos vão passando, precisa fazer o acesso ao município de Manga, ao município lá de Salto da Divisa, de Betim, a gente ajusta de forma que a gente consiga que esse valor seja utilizado para novas obras na concessão. Então, essa questão está mudando. Nós, em 2019, soltamos um decreto, o presidente Jair Bolsonaro assinou esse decreto, que trouxe, então, o Instituto de Relicitação. A gente permite agora que a concessionária, de forma amigável, devolva o ativo para a União possa fazer um novo leilão. Nós estamos, então, já com esse leilão previsto agora para o primeiro semestre de 2023. A concessão vai ocorrer o ano que vem e a gente está com os estudos prontos para que a gente possa, então, avançar agora na fase de audiência pública e Tribunal de Contas da União. Isso em relação a 040. E 040. O senhor sabe onde que fica a Praia dos Mineiros? Lá em Guarapari? Na 381. Tem que sair pela 381 para ir para Guarapari. Verdade. A gente brinca muito sobre a 381, mas a gente sabe do sofrimento e quantas vidas foram perdidas também. Infelizmente. Nessa 381, tem infelizmente o apelido, outras rodovias no Brasil também tem, mas considerada a rodovia da morte. Como é que está a situação da 381 hoje? A 381 é um compromisso meu, do ministro Marcelo Sampaio, com essa rodovia. Eu fui nessa rodovia 4 vezes nesses últimos 6 meses, descendo ali em Patinga, percorrendo ela até Governador Valadares, Nova Era, de forma que a gente tenha o compromisso de fazer a duplicação dessa rodovia. Então a gente está fazendo no curto prazo. A gente liberou 60 quilômetros de duplicação. Aliás, eu vou liberar os últimos 3 quilômetros para fechar 60. Agora, no dia 28 de outubro, nós vamos estar lá em Ipatinga, vou estar com o governador Zema também nos acompanhando. Tem 2 túneis que estão prontos há mais de 10 anos lá naquela região e a gente vai botar aqueles túneis operacionais a partir do dia 28 de outubro. E a gente vai fechar, então, 60 quilômetros de duplicação. Em 2018,
Era 0 km de duplicação naquela rodovia. Então a gente vai avançando, não no ritmo que os mineiros merecem, não no ritmo que os brasileiros desejam, mas a gente vai agora, com a médio e longo prazo, resolver com a concessão da 381. Concessão, estudo aprovado, audiência pública aprovada, está no tribunal com o ministro Anastasia, que está tendo um olhar especial para essa concessão, para que nós possamos até o final desse ano fazer o leilão, e agora um leilão bem sucedido. Por quê? Fizemos o dever de casa. Chamamos as concessionárias, conversamos com elas, porque por 2 vezes os governos colocaram esse leilão na praça, lá na Bolsa de Valores, e deu deserto. Então, o nosso compromisso agora é que, junto com o que nós recebemos de input, que a gente entende que é o melhor para a rodovia, a gente tem um modelo agora que é vencedor e vamos fazer o leilão até o final do ano para duplicar, então, aí quase 200 quilômetros da rodovia 381. Triângulo Mineiro, Uberaba-Uberlândia, é a região onde se passa hoje mais caminhões, vamos falar aqui abertamente, no país, né? Ali ele se divide para o Nordeste, para o Sul, para o Centro-Oeste, para qualquer lugar. E nós temos uma rodovia muito importante, chamada de rodovia Zebu, né? Sim, chamar, que é Rota Zebu. Rota Zebu. 262. 262, e que ela vem do Triângulo até Belo Horizonte, passando por várias cidades muito importantes. Posso dar um exemplo até próximo de BH, Nova Serrana, capital do calçado. Quer dizer, que é uma rodovia necessária para o desenvolvimento do Estado. Tem alguma novidade para ela também? Temos sim. Essa é uma rodovia extremamente importante. O Triângulo Mineiro ali é um centro nervoso da logística brasileira, tanto no setor ferroviário, nós temos grandes terminais ferroviários lá, e as rodovias são fundamentais naquela região. Então, a 262 é uma rodovia que corta o país de leste a oeste, e a 262 pega então o Triângulo até ali Belo Horizonte. Uma rodovia muito movimentada, e nós estamos com os estudos aprovados e foi agora para consulta pública. A gente abre a audiência pública, a partir desta semana, os mineiros vão estar podendo acessar o site da Agência Nacional de Transporte Terrestre para trazer contribuições, às vezes tem algum trecho que quer construir uma terceira faixa, que faz questão que seja duplicado, que tenha algum acesso importante. Então esse é o momento, 45 dias de audiência pública, essa semana está sendo aberta e a gente em seguida volta para o TCU. O maior problema da população, muitas vezes, eu como jornalista digo isso, é a falta de informação. Às vezes não chega a informação até na ponta. Então, porque o mineiro possa saber, e o brasileiro de modo geral, você pode estar me assistindo agora lá no Amapá, pode estar me assistindo aqui em Brasília, ou no Rio de Janeiro, ou em Londrina, na minha terra, no Paraná, que você pode também dar seu pitaco. Todo mundo pode entrar lá e falar, ó, preciso de uma terceira via aqui, porque aqui é perigoso, aqui precisa de uma passarela, aqui precisa de um viaduto. É dessa forma que você participa, né? Democraticamente. Dessa forma, todas as contribuições elas são respondidas. Então, lá no site www.antt.gov.br, vai estar lá já na frente do site, a partir dessa semana, a consulta pública, então, da nossa BR-262. É a Rota do Zebu, que a gente tem previsto aí investimentos para essa rodovia. Vamos passar, então, para essa audiência pública, em seguida, passa pelo Tribunal de Contas da União, que nos chancela, né, dá um carimbo aí de segurança jurídica para esse processo e vai a leilão, então, no primeiro semestre de 2023. Quando eu era criança lá em Londrina, eu cansei de ir para São Paulo de trem. E depois eu ia de Londrina até Araçatuba de trem, depois de Araçatuba para Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, onde a família tem fazenda, e ia de trem também. São poucos os locais que ainda tem trem de passageiro no país. Minas Gerais tem uma malha ferroviária sensacional. Não quero falar só não de passageiros, mas também de carga. Eu acho que falta isso no país. Eu vi que o governo, esse ano, teve algum olhar diferente, esse mandato tem um olhar diferente também para a ferrovia. Nós vamos ter novidade nas ferrovias de Minas? Nós vamos ter novidades, sim, com certeza. A gente está falando de um país que tem hoje ainda 65% do transporte de cargas sendo feito pelo transporte rodoviário, mas é um país que produz muita commodity, ou seja, produtos de grande volume e baixo valor agregado. A gente precisa do setor ferroviário pujante, levando a nossa produção do interior para os nossos portos, para o litoral. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou num tripé. Primeiro, a gente renovou de forma antecipada os contratos de concessão que foram feitos na década de 90, contratos obsoletos que acabaram, de certa forma, permitindo o abandono de boa parte dessa malha. Então, a gente antecipou essas renovações com a malha da Vitória Minas, com a malha lá em Carajás, a malha também em Minas Gerais da MRS, né, e também a malha da Malha Paulista, ali no interior de São Paulo. Nós estamos agora no processo de renovação também de forma antecipada da FCA, que é a Ferrovia Centro-Atlântica, também corta o estado de Minas Gerais. Dessas que eu falei, Vitória Minas, MRS e Ferrovia Centro-Atlântica cortam o estado de Minas Gerais, ferrovias importantes para levar a produção do centro-oeste de Minas Gerais para os portos no litoral.
Então nós tivemos então nessa renovação investimentos substanciais, ali na Vitória Minas, vamos tirar conflitos urbanos, também na MRS muitos conflitos urbanos vão ser retirados, passar fora da cidade, vamos garantir... Quem chegou primeiro, a linha do trem ou a cidade? Foi a linha do trem. Essa briga, né? Mas eu, pelos livros de história ali, Barão de Mauá foi rasgando esse país. Foi rasgando o país todo. Os bandeirantes foram abrindo aí, e chegava primeiro ali a terminal de passageiros, né, ferroviário, e a cidade se desenvolvia ao redor daquele terminal. Então, o Brasil tem aí um amor muito grande pelas ferrovias, eu acompanho ali pelas redes sociais. Qualquer assunto de ferrovia, você pode ver que é o assunto mais comentado e as pessoas perguntam muito sobre transporte de passageiros. Fiz questão agora no mês passado, fui ali em Carajás e peguei a ferrovia da Vale de passageiros, a gente pegou num vagão, fomos de Carajás a Marabá, uma viagem muito agradável, 2 horas de viagem, precisa ter tempo também, porque as ferrovias acabam desenvolvendo uma velocidade aí de 60, 70 km por hora. Mas é super agradável e a gente está com uma política para retomar o transporte ferroviário de passageiros no Brasil. Nós vamos soltar agora em novembro uma política que vai fomentar, então, as nossas concessionárias a terem também a oportunidade, né, o incentivo de colocar o transporte passageiro no Brasil nas suas malhas que transportam carga. Porque se tiver, vai ser sucesso. Nós temos hoje Belo Horizonte e Vitória. Sim. Que é lotado. Você pode procurar amanhã, você não encontra passagem para você ir, né? Você tem que ter. E tem, lógico, as rotas turísticas, né? Ouro Preto, Mariana, que também fazem e tal. Mas a gente sente a necessidade demais, né? A população parece que almeja isso, de ter essa viagem do trem, né? É uma viagem muito agradável e a gente sabe da importância disso. Tem um desafio de manter sustentável, né? A manutenção de uma ferrovia para transportar passageiros exige uma acurácia, um zelo muito maior. Então a gente tem esse cuidado porque para transportar vagão com soja ou minério, se tombar um vagão ou outro, você não tem nenhum grande risco. Os vagões são feitos no Brasil? São feitos em Minas Gerais. A maior parte dos vagões são feitos em Minas Gerais. Às vezes, uma concessionária ou outra importa do exterior, mas a gente tem a maior indústria hoje de material rodante, que são vagões, que são ali no estado de Minas Gerais. Nós temos uma fábrica parada em Conselheiro Lafayette, a Santa Matilde, que almeja demais a população, porque lá são muitos funcionários aposentados da antiga rede. Sim, e eles falam assim com um carinho, com um saudosismo tão grande. A gente é bom saber que tem essas empresas hoje de Minas fazendo esse tipo de trabalho, porque a população não fica sabendo, acho que vem tudo importado e não, a gente faz aqui no próprio país. Faz e está desenvolvendo muito a indústria do setor ferroviário. Com essa força que nós trouxemos e a importância que nós demos no setor ferroviário foi fundamental. A gente trouxe também o regime de autorização no setor de ferrovias. Até janeiro desse ano, era um monopólio do Estado construir ferrovias e manter as ferrovias. Ele poderia conceder para o setor privado. E aí é um processo burocrático, demorado, de certa forma, que tem um fardo regulatório pesado. E a gente trouxe, então, um regime de autorização. Então, agora, em 60, 90 dias, o privado quer construir um ramal ferroviário, quer fazer uma operação, ele pede essa autorização para o governo e o governo autoriza. Então, isso foi uma mudança nova no novo marco de ferrovias no país. Meu tempo está acabando, eu tenho 2 assuntos para finalizar com o senhor. Primeiro, o seguinte, quanto em dinheiro, né, não sei se seria em dinheiro, de obras paradas, que estavam paradas de governos anteriores, quando o senhor assumiu aqui? Quando o senhor assumiu aqui, que para quem não sabe, o ministro está ministro hoje, mas foi o 02, né? O 02 do ministro Tarcísio, né? Então, o senhor está desde o início do governo. Exatamente. Né? Tinha muita obra parada, ministro? Tinha muita obra parada. Eu não vou precisar o valor, mas a gente estima que tinha em torno de 2.000 obras paradas. 2.000 obras paradas. Relatório do Tribunal de Contas da União. Isso é dinheiro nosso jogado no ralo. E obra parada é o pior cenário, né? Assim, a gente tem um investimento e ele não dá o retorno financeiro, logístico, de eficiência para quem está querendo utilizar a infraestrutura. Então nós focamos a gestão justamente em terminar essas obras inacabadas. São mais de 310 entregas que nós fizemos nesses últimos 3 anos, já entregas importantes, estou chamando de acupuntura. A gente está fazendo, com o orçamento que a gente tem, distensionando ponto por ponto. Então, a parte de pontes que estavam abandonadas, e a ponte é muito importante, que você tira o brasileiro dessa máfia, muitas vezes, que é o setor de balsas, né? A gente dá fluidez, a gente avança em obras estruturantes como as travessias urbanas, às vezes estão abandonadas. A gente avançou muito na travessia ali de Juiz de Fora, no sul do estado, ou seja, de forma que a gente já entregou, pelo menos ali, 70% da travessia e queremos fechar até o final do ano a travessia de Juiz de Fora. Maravilha. Para finalizar, o metrô de BH.
Ou a segunda linha do nosso metrô. Pelo amor de Deus, isso aí é igual aquela São Tomé, eu tenho que ver para crer, sabe? Não, mas aí tem data agora, viu? 22 de dezembro, nós vamos estar lá na Bolsa de Valores, batendo o martelo. Temos aí já algumas interessadas e vamos estar privatizando a CBTU ali no estado de Minas Gerais. O governo colocou 2,8 bilhões de reais ali para que nós pudéssemos viabilizar a privatização da CBTU. E com esse recurso, nós vamos construir então a segunda linha do metrô de Belo Horizonte. Compromisso nosso, nós vamos cumprir e vai ser presente de Natal para os mineiros, hein? Que dia? 22 de dezembro. Vamos transmitir ao vivo essa solenidade lá da Bolsa de Valores. Já tem quase 20 anos que o metrô não tem expansão, né, desde 2004. Exatamente. E é fundamental para o transporte urbano, na qualidade de vida, aumentar o tempo do brasileiro, do pai de família, com os seus filhos, né, com a família. Ministro Marcelo Sampaio, um prazer receber o senhor aqui no 15 Minutos com Sapia. Sucesso, parabéns. E a gente vê que realmente, quando a gente coloca pessoas de bem para fazerem as coisas, a gente vê que o país anda e caminha. É por isso que a gente costuma sempre fazer essas entrevistas, para mostrar para a população, de modo geral, como está sendo gasto o nosso dinheiro do nosso imposto de uma forma coerente, correta. E eu sempre digo no final das minhas entrevistas, eu sou jornalista há 32 anos, eu nunca tinha passado sequer um máximo de 6 meses sem anunciar um roubo, um caso de corrupção no governo federal. Tem 3 anos, 9 meses e alguns dias que eu não falo nada sobre corrupção. A gente acabou com a corrupção sistêmica, né, Sapia? Acho que tem um dado importante dessa informação. Em 2015, as empresas públicas brasileiras davam prejuízo de 40 bilhões de reais no ano de 2015. E naquele mesmo ano, a inflação no país foi de 10,63%. Não teve pandemia e também não tivemos nenhum conflito armado no mundo. Isso foi o custo da corrupção no Brasil em 2015. Este ano, depois de uma pandemia, depois de estarmos lidando com um conflito armado na Europa, o país vai fechar com uma inflação menor que 6%, e o ano passado, 2021, as mesmas empresas públicas deram um lucro de 188 bilhões de reais. E a gente está combatendo com programas fortes. Aqui no Ministério nós temos uma subsecretaria firme, com 2 delegados de Polícia Federal trabalhando conosco, que é a parte de conformidade e integridade. Estamos premiando as empresas de construção civil que têm um programa forte de compliance, de sustentabilidade, e viemos então para dar o exemplo de cuidado, de zelo com a coisa pública. Alguns dias atrás eu entrevistei o presidente dos Correios, Floriano Peixoto. Poxa, o que ele fez nos Correios... Está dando lucro, vai dividir lucro. Ele vai dividir lucro agora com os carteiros, nós demos isso na entrevista. Bom. Ministro, muito obrigado. Sapia. Um abraço para o senhor. Só uma dúvida final, o senhor é esporte, náutico, Santa Cruz? Eu sou esporte. É esporte? Rubro-negro. Rubro-negro. Meu Londrina está disputando com o esporte ali para ver se sobe. Está difícil. Tá, mas eu acho que o esporte vai subir. Ganhou do Cruzeiro esses dias aí, semana passada. O 15 Minutos com Sapia fica por aqui. A gente se vê.